o imitador de focas, o Felipe Neto, que estava lá com a sua ONG associada ao TSE, que fazia eventos com o Barroso, e estava ele lá pressionando o Twitter para censurar o Alan dos Santos, cancelar a conta dele. O Elon Musk entrou pesado, né, nesse jogo de defesa da liberdade no Brasil, contra a tirania em curso, e está vendo quem são os mocinhos e separando o joio do trigo. Quem são os vilões? Os vilões ele já sabe muito bem quem são, né? Está dizendo que um carrega o outro na coleira. Os mocinhos ele está identificando, né? Os que são corajosos a ponto de peitar uma ditadura. Ele agradeceu também o senador Girão, meu amigo, que o convidou para falar no Senado sobre o que está acontecendo, ele e o Schellenberg. Ótima iniciativa. O Elon Musk está esclarecendo em vários tweets o que está acontecendo e rebatendo as acusações esdrúxulas que vêm do sistema, né? O império contra-atacando. Então, por exemplo, ele disse, eu e a rede X, ou plataforma X, não desobedecemos lei em nenhum país. Nós seguimos a lei. O que nós não fazemos é aceitar pedidos, ordens que nos obriguem a infringir a lei. E ele está certíssimo nisso. Isso remete a Thomas Jefferson, que dizia assim, uma lei é injusta, o homem não tem o direito de não cumpri-la, ele tem a obrigação em fazê-lo, né? Porque senão a gente cai naquela coisa da banalidade do mal que a Hannah Arendt identificou nos julgamentos em Nuremberg dos nazistas. Eu estou apenas cumprindo ordens. Manda matar um cara. Estou apenas cumprindo ordens. Quem faz é capanga de mafioso. Quem segue a lei, quem é agente da lei, não pode fazer isso, não. Tem que olhar qual é a ordem. Se a ordem é totalmente ilegal, a gente vive num estado de direito. Império das leis, não império dos homens. Não é o que o imperador manda. Não é o capricho de um ministro. Não é o desejo de outro. Não é a vontade do terceiro de empurrar a história. Não é isso, não. Isso não é várzea. Ou é? Está aparecendo, né? Mas o Elon Musk está lutando contra isso. Com vários aliados, esses que eu mencionei entre eles. E do outro lado começam a cair as máscaras. O Eli Vieira, junto com o Davi Agape, que estão junto com o Schellenberger vendo a questão do Twitter Files no Brasil, já soltaram agora a segunda análise de trocas de mensagens. E adivinha quem? Adivinha quem está sendo desmascarado como alguém muito influente ali no Twitter, mas que o Twitter não confiava muito, não. Falava, cuidado que esse aí você vai falar em off, mas ele leva para o trambone, né? É o imitador de focas, o Felipe Neto, que estava lá com a sua ONG associada ao TSE, que fazia eventos com o Barroso, e estava ele lá pressionando o Twitter para censurar o Alan dos Santos, cancelar a conta dele. Estava lá, agindo como um influencer pró-esquerda a serviço de quem, né? Todo mundo junto, né? Todo mundo junto. Então, esse pessoal está sendo desmascarado. Por isso que nós estamos vendo uma reação destemperada, um tanto nervosa, né? O body language, a linguagem corporal, diz muito. Eles estão nervosos, eles sentiram o golpe. Agora tem alguém do tamanho do Elon Musk, com a plataforma X, que é dele, lutando para defender a liberdade. E como ele mesmo disse para encerrar, Anselmo, ninguém da esquerda está sendo censurado na plataforma. Ninguém foi banido. A Vera quis sair, o Panúzio quis sair, alguns petistas aí a mais quiseram sair, mas ninguém está sendo censurado. Nem o Alexandre de Moraes, nem o Reinaldo Azevedo, que está difamando e atacando o Elon Musk. Ele está dizendo apenas o seguinte, o que eu fiz foi dar voz à outra metade, que antes estava sob censura. Obrigado, Rodrigo Constantino. Fabiana Barroso. Nossa, falar desse assunto é extraordinário. Tenho tantas coisas para dizer. Não, gente, eu queria só pegar um lado bem interessante dessa coisa do Estado de Direito. É isso que nós temos que discutir. O Brasil é um Estado de Direito? Essa pergunta que os nossos nobres juristas, sejam eles magistrados ou não, têm que responder se efetivamente nós somos um Estado de Direito. Eu tenho a leve impressão que não mais. Afinal, como assim não poder discutir ordem ilegal? Que história é essa? Então, voltamos, então, para, como disse o Constantino, para a Alemanha nazista, porque lá é exatamente isso.
os direitos fundamentais de primeira geração, aqueles que são alienáveis, não importa a legislação que tenha num país, eu estou falando dos países civilizados, espero que o Brasil esteja entre eles ainda, você não relativiza jamais algumas liberdades, entre elas liberdade de expressão, e aí vai. Né? Esse direito jamais. E aí eu sempre falo isso para tentar provar, porque o Musk ele está apontando isso, que ele viu, o jurídico dele achou que a ordem era ilegal, e talvez não tenha cumprido. Né? A gente não tem certeza ainda absoluta, porque nem tudo veio à tona. Mas é o que indica, é o que o Elon Musk está falando ali, quando ele vem a público dizer, ele vem explicar exatamente essa parte. E aí tem uma questão que eu acho importante. Por quê? Que quando chega nos crimes contra a vida, são crimes gravíssimos, quem decide são as pessoas comuns. Ah, que coisa! Né? É por esse fundamento, é pelo Estado de Direito. Como que você vai chegar na justiça para punir alguém que cometeu algo tão grave como tirar a vida de uma pessoa? É a média, o senso comum das pessoas, dos populares. Imaginem-se só se todos esses casos que a gente está vendo não fosse julgado pelo Supremo, mas fosse julgado por uma corte aí de pessoas comuns. Não sei, mas eu acho que o Estado de Direito teria mais chance, né, de perseverar e ser verdadeiro aí, que o juiz ficasse só na dosimetria da pena, assim como é nos casos criminais. Estou dando esse exemplo para mostrar que realmente o que o Musk está denunciando é muito sério. E não adianta dar chilique. Aliás, Constantino, só para te falar o negócio do alienígena, Alexandre de Moraes ele é realmente muito inteligente, porque ele usou essa analogia que existe, é um termo que existe no direito, é um termo que faz parte da doutrina. Quando você fala de estrangeiro, direito estrangeiro, você fala direito do alienígena e alienígena. Então, ele soube fazer, né, esse duplo aí das palavras. E não vamos esquecer quais são os grupos, supostamente, né? Quais são, supostamente, os grupos políticos que estariam por detrás desses ministros supremos atuais. E qual é o grupo político que o Musk pertence? E aí você tem aquele embate, acho que foi o nosso amigo Roberto Mota que colocou nas redes sociais, eu vi acho que na rede dele, e tem lá Soros versus Elon Musk. É bem por aí mesmo. Então, Estado democrático de direito e Estado de direito tem mais ou menos, depende a quem você serve.